A amiga judia. Por conta do meu nome, sempre fui o último na lista de chamada da escola. Estar no final do alfabeto, todavia, teve seu lado bom. Aquilo me fez redobrar o esforço para compensar a desvantagem. Chamasse-me Abel, eu estaria predestinado à acomodação e, consequentemente, ao fracasso. O complexo de inferioridade na infância, por ter o nariz desproporcional ao rosto, ter pinto pequeno ou ter o tênis mais fora de moda, devido à penúria familiar, já resultou pela necessidade de reverter o quadro em grandes governantes, empresários, artistas. Os últimos serão os primeiros, dizia Jesus. Levei isso tão ao pé da letra que prosperei como poucos. Aos 40 anos, estava no ápice. Funcionário público federal graduado, altíssimo salário, grande reputação profissional e social, amigos influentes, patrimônio formado, inteligente, razoavelmente bonito, elas acham. Muito para um menino de família pobre de Nanuque, fim do mundo de Minas Gerais. Meu pai, coitado, ignorante e preguiçoso por conta de uma doença ou predisposição, desprovido de iniciativa, me legou de proveitoso apenas a já citada escolha feliz do meu nome. Minha mãe, 15 filhos, muita roupa para lavar, muita roça para capinar, muita miséria para vencer, não sobrou tempo para viver, estou certo disso, quanto mais para me dar um empurrão. Estando eu em reunião com meus irmãos, tinha dificuldade até para me achar naquele meio. Ó, Mateus, vem cá! Não é Mateus. Cláudio, isso, Cláudio. Não é Cláudio. Ah, lembrei. Zilton, vem cá, menino, pra ir na venda pra mim. Embora, moleque. Bem ou mal, foi numa dessas idas à venda que conheci Terêncio, de Valadares, caminhoneiro que fazia entregas por ali. Fiz pra ele minha carinha de menino carente, porém amável a mais não poder, que tanto me ajudaria a vencer na vida, pedindo carona para qualquer lugar aonde ele fosse. Na cidade grande, fui pedindo aqui, trabalhando lá, dando um sorriso mais na frente, e tudo se ajeitou. Casei cedo com uma mulher sem graça, porém de classe média, um ano mais velha. Sogrão ajudando, pude fazer faculdade em Belo Horizonte, ciências contábeis. Depois, concurso para o governo do estado, outro para fiscal federal, amigos aqui, a mesma legendária carinha de bom menino, esforços reais ali, resultado, sucesso por qualquer parâmetro. Lembro do dia em que voltei ao interior de Nanuque procurando a velha montanha de pedra perto da nossa roça, muita poeira e buraco, minha mãe já morta, meu pai dando os últimos suspiros, no único cômodo da casa de taipa, cercado por meus irmãos miseráveis que insistiram na sina daquele lugar inviável. Receberam-me como um ser alado, não sei se por admiração, por inveja ou despeito, afinal eu saí dali fugido e jamais dera notícias. Paradoxalmente, senti que todo o conquistado era pouco, precisava de mais. Me separei de Júlia, minha esposa. Ficou chorando desesperada, prometendo transformar-se num capacho vivo se eu voltasse atrás e ficasse. Feinha, burra, sem imaginação. Ela estava fazendo o quê com um cara como eu? Senti pela minha única filha, Isabel, 18 anos. Porém, a pensão que deixei para ela haveria de compensar o abandono. Dali para Vitória, Espírito Santo, superintendente. Pelo tamanho do nome do cargo, dá para ter uma ideia do porte da soberba do ocupante. É um tal de mandar e desmandar, facilitado pelo fato do brasileiro em geral ser um frouxo e o funcionário público, em particular, um servil, respeitando a hierarquia sem grandes questionamentos. Só faltava uma coisa: uma mulher jovem, bonita e que, supremo deleite por forças de circunstâncias especialíssimas, não tivesse os defeitos típicos das jovens e bonitas, como ser muito exigente, gostar de farra, ser muito atrevida ou só aceitar um tio como eu por conta da grana, enquanto continua a brincar com os surfistas aloprados, sua preferência sexual primária. Onde encontrar um anjo perfeito desse? Ora, numa igreja evangélica, claro, das mais tradicionais de preferência. Aproveitei que tinha um templo da Assembleia de Deus perto de um bar onde eu ia encontrar uma vagabunda de vez em quando e comecei a observar a entrada e saída dos cultos. Logo na segunda oportunidade, um achado, Lisbeth.
Eu soube do nome ao consultar no bar, depois de perguntar para todos que ali estavam. Cabelos escuros, lisos e compridos, olhos castanhos, rosto de menina recatada, porte de princesa boazinha, pele levemente morena, além de um corpo que se presumia perfeito por baixo daquela profusão de roupas que elas são obrigadas a usar para fazer parte daquela religião. Tal inocência e retidão de caráter simbolizava o seu semblante, que mesmo se fora ateia, representaria para mim uma santa. Pronto, encontrara meu diamante bruto de quilate jamais garimpado. Faria qualquer coisa para ter aquela adolescente que evocava minha tara mais primeva. No dia seguinte, após catar informações na redondeza, abordei-a no caminho da escola. Lisbete! Ela parou e se virou para mim, esperando que eu explicasse o porquê do chamado. Como vai? Sou Zilton, fiscal do governo. Passo sempre por aqui. Você pode me dar 2 minutos de sua atenção? Retomou a caminhada, voltando o rosto para a frente. Sem olhar para mim, disse: Não falo com gente estranha. Respondi rápido: Sou um estranho porque ainda não tive a oportunidade de lhe conhecer melhor. Posso lhe oferecer uma carona até em casa, na saída da escola? Não posso. Meus pais não permitem que converse com um homem. Mas eu estou bem intencionado, sou um homem respeitador, só quero lhe conhecer. Procuro o que dizer enquanto ela mantém o passo e o rosto voltado para frente. Um refrigerante. Isso! Posso lhe oferecer um refrigerante? Não pode não, sou crente. Posso falar com o homem da minha família ou com meu marido. Já é casada? Não. E sorrindo pela primeira vez. Sou muito nova ainda, só tenho 16. Mas um dia vou ter um marido, não é? Eu sou solteiro. Posso ser seu marido se você quiser. Daria o céu para você. Não pode não. Só posso casar com um homem que também seja crente. E céu quem dá é Deus. E se eu me converter? A proposta fez com que ela parasse novamente. Já não era sem tempo. Estávamos a menos de 50 metros da escola e alguns colegas dela já observavam a cena. Senhor, como é mesmo seu nome? Zilton. Senhor Zilton, na minha igreja ninguém casa obrigado. Se o senhor quer se converter, Jesus há de lhe receber bem. Mas isso não garante que eu vá lhe querer um dia. Como já disse, sou muito nova para casar. Agora, se o senhor me dá licença, tenho hora para minha aula. Além do que já conversamos muito mais do que era devido. Deus está vendo. E não está gostando nada dessa conversa. Lisbete disse tudo isso quase sem parar para respirar. Virou-se imediatamente e acelerou o passo. Levaria tempo demais para elaborar uma resposta a todas aquelas objeções. Decidi parar por ali mesmo. Pensaria em alguma coisa para uma nova abordagem? Pelo menos não tinha de tirá-la de outro. Era meio caminho andado. Encontrar uma mulher daquela sem namorado ou marido já era um achado e tanto. Passei o resto daquela tarde e toda a noite pensando numa estratégia. Lisbete mexera comigo como jamais uma garota havia feito. Finalmente uma mulher dificílima, honestíssima, incorruptível, tão crédula que acreditava até que Deus seguisse todos os seus passos e atitudes. Uma mulher assim é capaz de acreditar em qualquer coisa, basta saber convencê-la. Contudo, como voltar a abordá-la com sucesso, uma vez que ela não abrira espaço para uma nova conversa? Concluí, altas da madrugada, que a única maneira era passando a frequentar a igreja dela, fazendo contato, tentando estabelecer amizade com o pastor e os pais. Se não podia atacar diretamente, calhava aí pelas bordas. Nunca tinha tido religião até então. Em Nanuque, meu pai insistiu que eu fizesse as vezes de coroinha quando o padre passava pela vila de nossa comunidade. O religioso católico, porém, era severo demais. Me entendi mal com ele. Não vinha ao caso. Tinha que pesquisar um pouco sobre religião pela primeira vez. Comprei uma Bíblia e visitei todos os principais sites sobre igrejas e discussões bíblicas que existem na internet. Foi uma semana mergulhado naquilo, todas as tarefas da superintendência delegadas aos coordenadores na base do faz qualquer coisa que tá bom, enquanto não tirava os olhos da Bíblia. Devem ter pensado que eu enlouquecera de vez. Não estavam de todo errados. Lisbete era loucura por eleição consciente a meio caminho da obsessão sem limites. Levei 3 dias para descobrir que havia diferentes versões da Bíblia. Tinha comprado logo a católica, a mais distante da que usam os crentes pentecostais. Que jeito!
botar fora aquela e comprar outra numa loja de produtos evangélicos. Administração por objetivos, investimento intensivo, findo o estudo do básico, hora de encarar o pastor, supremo morubixaba daquela comunidade. Valdemar, o nome do sujeito, 30 e poucos anos, muito falante, pouco letrado, bom de conversa. Demonstrou uma alegria incontida, atenção desmedida, pela boa nova de ter um auditor federal ingressando nas fileiras dos tementes a Deus. Mais feliz ficaria com o primeiro dízimo, 10% de 40 salários mínimos, me tornava um fiel um tanto acima da média do lugar, um bairro popular de Cariacica, na Grande Vitória. A primeira providência para poder participar das celebrações e reuniões presididas pelo pastor, o pastor tem o título de presidente, foi podar meus pelos capilares, pois se às mulheres é vedado cortar os cabelos, aos homens é obrigatório mantê-los curtos. Vai entender, gostei da liturgia, tradicionalíssimos, em nada lembravam aqueles cultos em forma de espetáculo de outras confissões. Outro lado bom é que ao final da primeira semana fui chamado a fazer leituras bíblicas para toda a assistência, apontado como exemplo de um bom cristão convertido. Lisbete sempre marcava presença ao lado dos pais, seu Garcia e Dona Marinalva, e dos irmãos. O pai era pedreiro, a mãe dona de casa. Olhava para Lisbete de soslaio. Quando passava disso, ela baixava os olhos, evitando meu olhar. A mocinha não estava levando muita fé no meu súbito arrebatamento religioso. Esperei quase 2 meses para dar o bote. Ainda assim, o fiz indiretamente. Procurei Valdemar e abri meu coração. Desenhei minha ex-mulher como uma católica devassa, capaz das piores ousadias, do adultério ao tráfico de drogas, passando pela prostituição eventual. Sabia que aqueles eram os argumentos para convencê-lo a aceitar que eu contraísse novo matrimônio, agora com uma esposa fiel e seguidora dos princípios morais bíblicos. Imaginei corretamente que ele não iria a Belo Horizonte atrás de Júlia para conferir se minha versão batia. Afinal, um bom cristão não mente. O passo seguinte, lógico, foi convencê-lo de que observara ser Lisbete a mais fiel entre as fiéis, a mais pura entre as devotas, que eu podia sentir o chamado divino para unir-me a ela e formar uma família santificada. Observei uma certa desconfiança nele. Como homem, deve ter imaginado uma possível interferência humana no fato da escolha divina recair exatamente sobre a mais bela entre as ovelhas do seu rebanho. Por via das dúvidas, resolveu ajudar. Naquele mesmo dia, marcou uma conversa com Garcia, esposa e filha. Dá para imaginar o tamanho da minha expectativa com o resultado, que imaginei favas contadas. Por que ela recusaria? Velho ou novo, eu era a melhor chance dela de mudar de vida do dia para a noite. Jogo duro, duríssimo, Lisbete mandou dizer por Valdemar que preferia se casar com o mais humilde e feio entre os do rebanho a casar com um velho ainda por cima orgulhoso como eu. Foi difícil guardar a expressão de fúria. Nem por isso pensei em desistir. Depois de muita conversa, em diversas ocasiões, a 2, a 3, a 5, finalmente, após algum tempo, a solução. Lisbete aceitaria sair para conversar comigo numa tarde de sábado. Iria acompanhada do irmão mais velho, Claudemir. Antes do dia marcado, troquei de carro. Uma BMW Série 3 E90 certamente me ajudaria a impressioná-la. Sempre fora um homem econômico, relativamente modesto, nos sinais exteriores de fartura. Aquela Carolinha estava mexendo com meus hábitos. O carro parado ao meio-dia na frente da casa do seu Garcia causou furor na vizinhança. A ninfa fez-me esperar por mais de 1 hora enquanto se arrumava. Considerando que é proibido aos fiéis fazer qualquer coisa no cabelo, vestir qualquer ousadia, maquiagem nem em sonho, até os pais estranharam. Não tiveram dúvidas, era para me castigar. Levou um sermão de cada vez, primeiro do pai, depois da mãe, pelo o que eles consideraram uma leviandade. E lá vou eu para a Vitória, levando Claudemir na frente e meu objeto de desejo no banco de trás. Tive de ensiná-lo a usar o cinto de segurança, conhecimento que ele repassou a ela. Fui logo para o melhor restaurante italiano, na Praia do Canto. Apesar da atrapalhação com os talheres e guardanapos de pano, o impacto fora positivo. Estava encantada com o ambiente e o serviço.
Possivelmente nunca tivera contato com coisas que só dinheiro sobrando pode comprar. Depois da sobremesa, um passeio a pé e a possibilidade de uma conversa a dois, o irmão vindo uns 5 metros atrás. Fiz tudo o que você pediu. Quero que você seja minha esposa. Eu não quero. Você é um velho, é feio, é orgulhoso e acho que um mentiroso safado também. Nossa, que tanta ofensa! O que eu preciso fazer para você mudar de ideia a meu respeito? Não precisa. Sou uma boa moça. Por isso vou atender o pedido do pastor e da minha família e fazer esse sacrifício. Mas tem umas condições. Só falo se prometer concordar com todas. Promete? Notei então alguma malícia na expressão dela. Queria arrancar o quê de mim? Que remédio. Àquelas alturas aceitaria tudo, menos o celibato, lógico. Prometo, pode falar. Ela parou de andar, fez sinal ao irmão que ficasse a uma distância razoável para não ouvir a conversa. Agora é abril, não é? Sim. Então, só caso em dezembro. Antes não. Tudo isso? Por que tanta espera? Sabia que não dava para confiar, viu? Tá bom, eu concordo. Outra coisa, papel passado no cartório primeiro, depois no templo, comunhão de bens, fiz meus 2 irmãos mais velhos e meu pai jurarem que lhe cortam os documentos fora se pensarem em divórcio depois. Claro, mas até lá poderemos repetir nossos passeios, não? Sem o irmão, evidentemente. De jeito nenhum, Sr. Zilton. Nem uma palavra até o dia do casamento. Fale tudo com o pastor. Eu também falo com ele se tiver algo para lhe dizer. Mas a conversa acabou. Tá na hora de voltar para casa. Vamos? Dali até em casa não consegui tirar dela mais que monossílabos. Daquele dia até o casamento, nem isso. Ô menina difícil! Qualquer homem no meu lugar entregaria os pontos. Há limites para tudo, exceto quando se está obcecado. Não sei se foi influência da Bíblia, da pregação, da liturgia da igreja, ou muito mais provável do quanto eu seria capaz de fazer para realizar aquela tara. Mulher é fácil. Virgem, devota, fiel, linda, ainda por cima da Assembleia de Jesus, porém, não é para qualquer um. 8 meses frequentando o templo 3 vezes por semana não seria tanto sacrifício assim em vista da recompensa prometida. Poderia treinar bastante com outras para a noite de núpcias nos demais horários disponíveis. Dezembro enfim chegou. A demora interminável fez com que eu me preparasse para o inenarrável nos mínimos detalhes. Arrumei o novo apartamento do casal, um confortável 2 dormitórios em Vitória, bom prédio, ótima vizinhança, com todo o apuro. Se antes me especializara em religião, agora o fizera em decoração de interiores, ponto alto para a suíte do casal. Chegamos em casa, ela ainda vestida de noiva, antes das 10 de uma noite excepcionalmente quente, mesmo para aquela época do ano. Tinha suado pelo menos uns 3 litros nas horas anteriores. Mandei ela esperar na sala enquanto eu tomava banho. Em seguida, vesti um roupão, fui ao guarda-roupa, peguei uma fina sacola de presente e levei até ela. Ordenei que pegasse o que estava na sacola e saísse do banheiro vestida apenas com o conteúdo da mesma. Dentro dela havia calcinha e sutiã em algodão, lisos, brancos, além de uma camisola comportadíssima, especialmente confeccionada para a ocasião, igualmente branca, rendada, a lembrar um vestido de aia. Um traje que evocava a pureza imaculada da mulher, que agora seria integral e exclusivamente minha. Um dos preceitos da religião dela é a esposa respeitar e obedecer o marido. Nada pode ser melhor do que isso. Enquanto ela tomava banho, repassei o que minha imaginação projetara para aquela noite. Ensinar tudo, uma coisa de cada vez, com toda a calma. Arrancar a virgindade dela sem hesitação, podendo contemplar seus gemidos, certamente comportados. Iniciativa total e absolutamente minha. Domínio inquestionável, supremo. Um déspota a desfrutar do melhor que o poder pode proporcionar. A ela nada permitiria, se não cumprir estritamente o que fosse do meu desejo, expressão da minha vontade. Quando Lisbeth abriu a porta, eu já estava deitado sob os lençóis de seda, nu, quarto iluminado apenas pela tênue luz de um abajur. Que visão! Vestida como uma santa,
pronta para ser despida por mim. Mandei deitar ao meu lado. Sem beijá-la, tirei-lhe lentamente a camisola, não permitindo que ela ajudasse. Desarmei o sutiã, puxei a calcinha. Uma loucura, melhor ainda que eu esperava. Um corpo longilíneo, curvas precisas, harmônicas, cintura de sílfide, seios rijos encimados por mamilos provocantes. A beijei, tomando cuidado para não encostar o resto do corpo. Pediu que eu apagasse a luz. Achei justo. No escuro, franqueou-me sua boca miúda e quente, dando-me os primeiros arrepios de êxtase pela magia do momento, certamente o melhor de uma vida. Estranhei um pouco que, ao lamber e mordiscar suavemente seu pescoço alto e seus ombros delicados, tenha sido correspondido por ela em seguida com carícias semelhantes dirigidas até a parte de trás de minhas orelhas. Devia estar aprendendo comigo e querendo botar a lição em prática logo. Não resisti por muito tempo. Subi nela e tudo entrou com uma facilidade inaudita. Não podia ser. Choque. Cheguei a pensar por um instante em ímen complacente, porém definitivamente não era o caso. A prostituta que eu tivera na semana anterior apresentava maior resistência ali. Saí tão rápido quanto entrei. Na verdade, pulei de cima dela, acendi novamente o abajur e abri os braços, exigindo uma explicação. Então eu esperara 11 meses, dízimos e mais dízimos, horas e horas de oração e castidade, e aquilo? Ela sorriu, brejeira, para completar meu espanto. Explicou-me nos seguintes termos: não quis estragar a noite de núpcias com sangue, meu marido. Então pedi para uma colega, judia ela, para me ajudar nisso. Nisso o quê? Uma colega ou um colega? Menina, na minha idade. Ela juntou os 3 dedos assim e mostrou os 3 dedos centrais da mão direita juntos em formação triangular. Passou o gel e... Estava para amanhecer quando, sentado na cabeceira, olhei para o lado e vi minha nova esposa completamente nua, esparramada na cama de bruços, dormindo o sono reparador que secunda uma sequência de orgasmos intensos. Só restava pensar no mal menor, que fora de fato a colega judia que não apenas lhe rompera o ímen, como ensinara manhas que nenhuma profissional do sexo, por mais criativa e dedicada, ousaria. Como alguém tão cristã pode ter uma colega judia? Como pode haver uma colega judia numa escola pública de Cariacica? Estava desolado. Fiz os maiores sacrifícios para me casar com uma santa e tudo o que eu tinha era o contrário. Uma mulher devassa, insaciável, disposta a praticar as mais elaboradas modalidades de sexo apenas a isso, para o resto das nossas vidas. Como puder estar tão enganado? Comecei a bater em mim mesmo. Tolo, desgraçado, infortunado. Como a vida é injusta. Deus, o senhor está vendo?